Ainda estamos no capítulo 3, estamos terminando. Todavia, porém, Mateus já é até o capítulo 7 e outro, capítulo 8 por diante. Vamos orar? Pai, que louvamos pelos irmãos que já chegaram. Muito obrigado pelo menos aqui. Pai, que louvo, porque pessoas já querem aprender um pouquinho mais da tua palavra. E juntos nós estamos aprendendo. Nossa família do grande chamado chegou, abençoou o culto de sábado e amanhã, de sexta e o dia do domingo, Senhor. Para agora o teu nome te agradecemos. Irmãos, nós estamos na parte 2 do capítulo 6. Interessante que a parte 2 vai falar de um tema que eu gosto muito. O jejum. Aí Jesus diz, quando vocês jejuarem, não façam uma cara de tristes, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para que todos saibam que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Jejum. Irmãos, é absurdo acreditar, e você lendo o capítulo 6, o Sermão do Monte, você vai ver como Jesus detestava os hipócritas. Alguns dos irmãos poderiam definir o que significa ser um hipócrita? Eu vou usar essa técnica de perguntar. O que será? Quando a gente pensa em hipocrisia, ou ser hipócrita, o que vem na mente de vocês? Em uma frase. O que vem? Hipocrisia, hipócrita. No meu pensamento, as pessoas não têm nada a ver com nada. Chegou perto. Chegou perto. Hipócrita em uma frase. Hipócrita em uma frase. É uma pessoa fingida. Sim, exatamente. Eu não vou explicar. É aquelas pessoas que não são aquilo que aparentam. Aí Jesus desce o sarrafo na hipocrisia dos fariseus. Desce o sarrafo. E ele disse uma coisa que é um absurdo você pensar. Os camaradas, quando iam jejuar, não escovavam o dente, não penteavam o cabelo, não tomavam banho. Enquanto eles estivessem jejuando, eles agiam assim. Você imagine, depois uma pessoa que jejua 10, 15, 20, 30 dias, se ficar sem tomar banho esse tempo todo. Aí, eles faziam questão de demonstrar isso. Ei, estou jejuando, está sabendo da minha aparência? Cabelo assanhado, mau hálito, não tomo banho, mau cheiro, estou jejuando. Olha que cabeça maluca. Aí Jesus interpreta que eles faziam isso para aparecer. Por causa disso, Jesus se irritou muito, confrontou muito os hipócritas. Então, meus amados, perceba, Jesus diz que quem jejua tem recompensa. E essa recompensa aí é um benefício, ou físico ou espiritual. Ou no mundo físico ou no mundo espiritual. Agora, quem jejua para aparecer, Jesus disse que já recebeu o que tinha que receber. Por quê? O que é que alguém que quer demonstrar que está jejuando, que galardão vai receber? O mandamento falou, os elogios. Ih, irmão, que bênção o senhor é. O senhor jejua bastante. Ô, irmão, que bênção a senhora é. A senhora jejua bastante. Então, Jesus estava dizendo que quem jejua tem recompensa. Mas quem jejua, como essas pessoas faziam, já receberam a sua recompensa. Então, eu entendo que Jesus está dizendo é o seguinte: você vai jejuar, vai começar um jejum, é um período longo, ok. Não precisa ficar sem escovar o dente para os irmãos saberem que você está em jejum. Não precisa ficar sem tomar banho para as pessoas saberem que você está em jejum. E não precisa ficar com cabelo despenteado, com semblante triste, para as pessoas saberem que você está em jejum. Não, não é necessário. Glória a Deus. Entenda, versículo 17. Mas vocês, quando jejuarem,
lave o rosto, penteie o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente seu pai pode ser visto e saberá que você está jejuando. E que você faz em segredo e lhe dará a recompensa. Interessante que lendo esse versículo dá para perceber que Jesus estava dizendo que não era para dizer a ninguém quando você estivesse jejuando, né? Não é isso? Agora vem uma pergunta em cima disso. Quem foi que disse que Jesus passou 40 dias em jejum e ele foi tentado pelo diabo? Quem foi que disse a quem? Você estava sozinho. Se ele é contra dizer, nos 40 dias que ele passou em jejum, quem foi que disse a quem que ele estava em jejum e foi tentado pelo diabo? Então Jesus é contra que fale? Não. Ele é contra se você falar com o objetivo de aparecer. Dá para entender ou não é difícil? Não se ajuntem riquezas na terra, onde as caças e os ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Porque Jesus foca nas riquezas humanas. Percebe? Ele estava falando antes dos hipócritas. E quando Jesus se referia aos hipócritas, ele estava falando para 3 grupos ou 4 de pessoas: os fariseus, os saduceus, os escribas e os... esqueci o nome do outro grupo agora. Os fariseus, os saduceus, os escribas. Os médicos também eram um grupo menor, mas era um povo que focava muito em dizer para o povo de Israel: olha, vocês precisam prosperar, vocês precisam enriquecer, vocês precisam juntar tesouros. Aí Jesus disse que onde está o seu tesouro, está o seu coração. Por quê? Não é todos os casos, mas raramente, muito raramente, você vê um rico feliz. Não sei se você já percebeu isso. Por isso que surgiu uma frase aí muitos anos atrás: o dinheiro compra tudo, mas não traz felicidade. Você não vê um rico feliz. Eu conheci um dono de construtora, dono de fazenda, dono de usinas, mas aquele homem nunca estava sozinho. 6 seguranças, 24 horas por dia, já tinha sofrido 4 tentativas de homicídio. Bom segurança. Então, quer coisa pior do que você não conseguir ficar sozinho? Sempre tem alguém te ouvindo, te vendo, ali do lado, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Você perde a sua privacidade, você perde a sua intimidade, você perde a sua vida natural. Quando você concentra tudo que você faz, pensa, programa, em juntar patrimônio aqui na Terra. E quando morre, é uma guerra absurda para quem fica o que tu deixou. Por isso que ela diz: olha, busquem concentrar o coração de vocês, o que vocês pensam em juntar tesouros onde ferrugem não consome, a traça não consome, o ladrão não rouba. Em outras palavras, de maneira simplificada, que a gente estava dizendo: construam riquezas no mundo espiritual, no céu. Construam riquezas, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Porque o foco do povo judeu era juntar riquezas aqui. Eram 3 características que identificavam o judeu bem sucedido: terra, quantidade de ouro, quantidade de ouro e prata, quantidade de filhos. Tem uma quarta aqui: e nível da sua saúde. Se fosse um camarada doente, é porque Deus amaldiçoou. O camarada tem que ter saúde, ouro e prata, terra e filhos. Aí é um judeu bem sucedido, um judeu que tinha tudo para crescer e prosperar. Mas se não fosse assim, era uma maldição. Vocês estão entendendo ou está difícil? Aí Jesus diz: ajuntem riqueza no céu, onde as caças e o ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois
onde estiver a sua riqueza, aí está o seu coração. Outro dia eu recebi uma ligação de alguém que dizia, olha, está para sair um dinheiro aí. E é um valor alto. E eu achei bonita a intenção dele, porque eu disse, se sair por esses dias, por esse começo de mês, março, abril, tenha certeza que eu vou abençoar a obra de Deus. O crente não pode ser rico, não, irmão? Pode ser. Mas o que Jesus aconselha aqui e faz a gente entender o quê? Ele diz que a gente não pode querer muito a riqueza, no pensamento que só da riqueza, mas a gente tem que estar no pensamento que foi do céu. Né? Ou seja, em outras palavras, Jesus estava falando do apego. Se ficar pegado as coisas, a riqueza, ser rico, acho que não seja para ele. De hipótese nenhuma. Eu lembro de uma história, quando eu estava numa das igrejas que eu estive cooperando, um irmão comprou um carro zero, ele tinha pedido para a igreja olhar, e o irmão comprou um carro zero. E eu era um dos líderes lá da igreja, o irmão chegou assim, marchava, balançando e disse, olha aqui, missionário, Jesus cumpriu a promessa. Só que ele tinha passado 15 dias sem ir à igreja. Ele ia de bicicleta antes. Agora ele passou 15 dias sem ir. O que foi que houve com o irmão fulano? Ele comprou um carro. E se por isso ele não vem para a igreja, agora ele tem que vir. Não, porque ele está chovendo, certo? E ele não quer sujar o carro dele. O carro novo foi uma maldição na vida dele. 15 dias depois chega o irmão do carro novo dele na noite. Aí, aqui, missionário, Jesus cumpriu a promessa. Diz amém, amado, amém, graças a Deus. No final do culto, estava chovendo, ele com semblante preocupado. E ele veio me dar um abraço para ir embora. Eu dei um abraço nele, e por trás de mim ia passando um casal de irmãos que moravam depois dele, numa rua que já não era calçada. Era um barro mole, se fosse assim era bom. Eu disse, irmão, aproveite, olha o que eu disse para ele, leve esses amados até a sua porta, porque eles vão morar depois, vem para mim. Ele olhou para mim e disse, o senhor vai ver seu carro, mas o meu carro novo, comprado recentemente, tudo. Nossa, calçado. Na frente do... Na realidade, esse aí está pegado dele. Na frente do camarada, na frente do casal. Aí eu não aguentei, não disse, meu irmão, eu vou orar para Jesus chamar. Ele disse, não tem um negócio desse não, eu vou orar. O carro não foi bom para o senhor, não. Foi não, de jeito nenhum. Aí ele disse, rapaz, que negócio não deu, meu Deus, não sei se Deus fez. 6 meses depois, o filho dele entrou uma enroscada da justiça, e ele tinha que pagar um advogado, e o caso se prolongou, e ele não teve condição de pagar o advogado, e teve que vender o carro, alguém assumiu a parcela. Ele disse, achou que foi sua. Ele disse, não, velho, melhor o senhor entrar no céu sem carro, do que ele estar no inferno com o carro. Deus não dá uma coisa para mim, se ele sabe que aquilo vai me prejudicar. Aí às vezes a gente pede, Deus não dá. Sabe que eu cheguei à conclusão? Vocês sabem que eu nasci com deficiência. Desde criança, desde bebê. Paralisia cerebral. Eu cheguei à conclusão para mim, comigo mesmo. Deus não me disse, mas eu fiquei pensando. Às vezes eu penso comigo mesmo. Se Jesus não me fez andando perfeito, eu certamente eu seria uma moeda na mão do diabo. Tomada, anda, torta, e ainda andando direito. Hoje não, mas eu com 20 anos não dava para ver. Mas ele se Jesus não permitiu que eu viesse algo perfeito. Certamente para eu não estar na mão do diabo. Eu nunca reclamei por ter nascido com deficiência. Então, a gente somos, versículo, qual foi o versículo aí? Tá. 21. Nós somos privilegiados. É por isso que os irmãos perguntaram para mim, como é que o senhor está? A minha resposta vai ser sempre essa. Estou melhor do que menos. O que é que a gente merece? Nada. Eu sou ouvindo, estou respirando, estou falando, estou ouvindo, estou existindo, estou melhor do que menos. 21 diz, pois onde estiver a sua riqueza está o seu coração. A luz do corpo, os olhos é como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Explica esse versículo. Explica esse versículo. A pessoa que está falando.
A minha perna está boa. Então, perceba. Os olhos são como uma luz para o corpo. Você já ouviu uma frase que diz: os olhos são a janela? Vocês não ouviram essa frase? Os olhos são a janela da alma. Através dos olhos, Emerson, é gerado desejo. Através dos olhos é gerada a cobiça. Através dos olhos é gerado a inveja. Você já viu alguém ficar invejando alguém por causa do cheiro? Rapaz, aquela mulher está com perfume melhor do que o meu. Fiquei com inveja. Raramente você vê isso, né? Agora, rapaz, você viu o carro do fulano? Rapaz, ou está vendendo droga ou está roubando? Diz assim ou não diz? Diz, por quê? Por quê? Então, os olhos são a janela de tudo que entra. E a boca é uma demonstração de tudo que está dentro, pois do que está cheio o coração, fala a boca. E os ouvidos? É o que faz gerar em você. O quê? Tudo que você escuta pode te matar ou te levantar. Tudo que você vê pode te destruir ou te erguer. Tudo que você fala pode te levantar ou te derrubar. Ou seja, 3 coisas que trabalham em sintonia: olhos, boca e ouvido. Por isso que Jesus diz: olhe, os olhos trazem luz para o corpo. Por que você acha que esses grandes artistas lançam moda? Um jogador famoso, sei lá qual for, não pode lançar um modelo de corte de cabelo. Você vai ver uma febre nas barbearias. Não, eu quero aquele modelo do jogador fulano. Eu quero aquele modelo do jogador ciclano. Você não vai lembrar, a maioria que está aqui, eu acho, mas eu lembro, os irmãos mais velhos lembram. Copa de 90, Copa de 2002. Ronaldinho faz uma porcaria aqui e entra em campo. Você lembra? Daquele trocinho que ele fez aqui. 2002. 3 dias depois, a minha escola estava assim. Eu me com o cabelinho aqui. E tudo raspado, velho. Sabe que preservado infinito. Por quê? Porque os olhos atraem para você desejo de imitar. Os ouvidos atraem para você desejo de imitar. E a boca atrai para você. Aliás, a boca sai de você tudo aquilo que você atraiu. Entenda? Versículo 23. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virá escuridão, como será terrível essa escuridão? Ou seja, Jesus estava dizendo que os olhos são luz. É isso mesmo? Os olhos são luz. Mas no versículo 23 ele diz que essas luzes podem queimar. Os seus olhos podem queimar a sua vida espiritual. Você já pensou nisso? É entendível ou não que o versículo 23 que a luz pode queimar? Que a luz pode queimar? Sim. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Certo. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas. Então, a luz que está no camarada pode ser trevas. Eu já vi camarada dizer, e já vi até com meus olhos mesmo, pessoas assim, como eu mesmo já percebi. Camarada que tem gente que diz, tem gente que tem os olhos maus e quando ele chega assim dentro de alguma coisa da gente, parece que adoece. Eu já pensei quase isso, e eu acho que é verdade. O ambiente fica além. Fica. É sim. Na linguagem humana, as pessoas usam uma técnica da energia. A energia do fulano é ruim. É negativo. É negativo. No aspecto espiritual, a gente entende que tudo que você coloca perto de você, dentro da sua casa,
dentro da sua cozinha, dentro da sua sala. Você precisa saber quem é, como foi aquela pessoa. Como assim? Porque tudo que você traz para perto de você pode te atrair coisas boas ou coisas ruins. Mas não acredita nisso não acredita não? Coloca teu filho perto de um trocado e dá um mês. Ele vai estar fumando. Tudo que você coloca perto de você pode atrair bênção ou maldição. Aí, é uma frase que eu sempre digo, tem pessoas que vão à minha casa até o portão. Tem pessoas que vão na minha casa até a sala. Tem pessoas que vão na minha casa até a cozinha. Tem pessoas que Nem nada. não. Por quê? Porque se aquela pessoa não for lá para eu evangelizar, para eu buscar com que ela seja atraída para Jesus, eu corro o risco, dependendo de como eu estiver a minha vida espiritual, se eu estiver fraco espiritualmente e eu chamo alguém para perto de mim que está mais fraco do que eu, é servo do diabo, se eu der muito crédito naquele momento com aquela pessoa, eu estou dando legalidade para no mundo espiritual sofrer influências diabólicas. No meu caso, como eu não consegui ainda fazer o que o senhor faz, eu venho tentando as pessoas que chegam lá eu falo logo de Jesus para ela. Porque eu não tenho conseguido fazer o que o senhor faz. Eu estava só chegando até mim, quando até aqui. Aí estava chegando, eu estava falando, tentando falar um pouco de Jesus para ele. Exatamente, mas está correto, meu amigo. Então, irmãos, perceba bem, alguns dos filhos de vocês já tiveram casamentos? Pedro, tu já teve 10 filhos. Algum filho teu já teve casamento? Não. Só a maioria da temporada de vida doada. A nadador que duvido da queixada. Você já percebeu que, dependendo das amizades que o seu filho tem, ele muda o comportamento em casa? Sim. Ele começa a ser mais rebelde, mais provocativo, já percebeu? Já. Essa influência que tem no mundo humano tem no mundo espiritual. Porque se eu não tiver com o meu espírito fortalecido para ir de encontro no mundo espiritual aos espíritos que aquela pessoa que está me visitando tem, e eu tiver frágil espiritualmente, eu vou sofrer influência. Eu conheço pessoas que, rapaz, o que aconteceu isso com a gente, não é? Você percebeu que depois que fulano veio aqui, esse negócio ficou estranho? O que aconteceu com a gente? Não, né? Aí você conhece Carlos? Eu já aconteceu isso. Aconteceu comigo. Aconteceu uma vez com um animal meu, aconteceu um problemático com ele. E quando uma pessoa chegou, o sangue estava parando. Aí o sangue foi indo assim. Meu Deus. O que o nordestino, na linguagem da gente aqui do sertão, chama de mal olho. Isso existe. Foi mal. Agora, só pega se você não estiver fortalecido espiritualmente. Tenha certeza disso. Se você tiver, não tem perigo. Eu sempre, de vez em quando, eu estou aconselhando meu filho. Porque as pessoas que ele anda, quando eu digo, meu filho, você tem que ser cabeça onde você chegar. Você é crente, fala de Jesus, diz alguma coisa. Se alguém falar essas palavras, repreende. Eu sempre digo isso para ele. Sim, olha, por isso que eu digo que antigamente, hoje não. Hoje não acontece isso não, mas antigamente a minha avó, no caso da minha mãe mesmo, minha amiga voltava de catar pinto, né? E às vezes na hora que ela pegava, tinha que pegar de noite, para catar o outro dia de manhã. Então só que aqueles italianos não botavam eles na presença de ninguém, que chegasse ninguém. Só ela mesma. Reservada lá no canto e eu sentada lá com o canto para não chegar ninguém. Porque se chegasse agora e se chegar alguém do sangue mal, aquele que comia na hora ele morria mesmo. Tinha vezes que estava só a fala. Por isso que eu digo que às vezes tem coisa que acontece. Só a fala da pessoa, quando falava, o filho já começava a se batendo. Mas, número 3, se você estiver com Jesus alinhado, pode vir com mau olhado, com mau hálito, com mau ouvido, com maus olhos, o que quiser. Não acontece nada. Nada, absolutamente nada. Tenha certeza. Eu volto a repetir. Tem gente que acha que eu não acredito nesse negócio. Tem papafeito, tem não sei o quê. Não existe isso. Isso são demônios que se naturalizam. Papafeito não existe. São demônios. Né? Lobisomem. Não existe. Agora, existe alguém que se modifica porque tem um demônio que trabalha nele. Assim. Mas, pastor, o demônio está ali naquela pessoa que virou lobisomem? Sim.
Porque é o meu amigo nessa casa. Não. Uma pessoa normal, ô Josefa, uma pessoa normal, ele vai continuar normal. Por que esse negócio de virar opiniões? Não tem registro disso. Agora, se você tiver um demônio no seu corpo, se você é escravo de um demônio, ele faz de você o que ele quiser. Agora vamos ali beber, você vai. Vamos ali roubar, você vai. Vamos ali se encher de droga, você vai, porque você é escravo daquele espírito que está dentro de você. Por isso que muitas igrejas trabalham culto de libertação. Não tem igreja que trabalha isso? Culto de libertação. Quando quem for num culto de libertação, vai ver muita gente que está endemoniada. Por quê? Se a igreja foi igreja séria, né? Porque os demônios, eles não querem perder aquele cavalo. Demônio sem um corpo para trabalhar, ele não é nada. Ele precisa de um corpo para fazer a vontade de Deus. Imagine alguém, isso aqui é um boneco. Eu boto para cá, boto para lá, boto para aqui, boto para lá. Mas se eu não tenho nada para movimentar, eu vou ficar de braço cruzado. Mesma coisa da mãe. Ele precisa de um cavalo. E esse cavalo é uma mulher, um homem, um adolescente, um jovem. E por que não dizer? Uma criança. Mas pastor, uma criança, sim. Se a mãe dele foi lá no centro e disse, olha, esse menino que está na minha barriga é do capiroto fulano de tal. Ela está dando legalidade. Quem tem autoridade sobre o filho? A mãe e o pai. Então quando ela disse, eu vou dar esse menino para o capiroto fulano de tal. Quando a criança nasce, ela já nasce com a autoridade dada pela mãe para usar a criança. Já tem muitas mães e muitos pais dizer, filho disso, daquilo outro, filho do diabo. Isso, o poder do que se fala, principalmente com a mãe do pai, acontece na criança. Ela está sob a sua autoridade. Se você fala, acontece. É natural isso. Você vai perguntar, meu pai? Era isso que você falou, sobre chamar os filhos de filho aqui do outro, estava dando... Acontece. Se você está dizendo, jumento, desgraçado, miserável, ele vai ser, porque você é mãe, você é pai, você tem autoridade, e isso vai acontecer. Agora, E a mãe que chama o filho de capeta? atrai. A minha menina está sabendo ele. Esse menino é um capeta, não diga isso não. Atrai. Agora, eu entendo que nós estamos ouvindo isso, talvez uma parte de vocês estão ouvindo isso agora. Aí, pastor, e agora? Eu estou numa vida... O que é que eu faço agora? Eu faço isso. Deus tem uma tolerância até o momento que você não sabe. A partir do momento que você sabe, Tem que começar a mudar. você tem que mudar. Poxa, filho de uma égua. Aí eu perguntei com a mãe dele, quem é a mãe dele? Eu. Você tem uma égua é tu. Tu está se levando tudo mesmo. Então, se a gente pensar, a gente tem que saber o que falar. Tem gente que diz assim, vamos para a gente aqui na igreja. Nossa, igreja, não é na igreja, é melhor eu viver sem saber das coisas. Porque o que eu digo, eu não sei se é pecado ou não, de que eu fazer, sabendo que é pecado eu fazer. Estou pecando mais do que ele está. Porque eu vou estar sabendo que está pecando, está fazendo. Mas quem pecando vai provado ainda. Quem diz isso está pecando? E quem não sabe de nada está dizendo aquilo, mas não está sabendo o significado daquilo. Ô, E eu ô. não é, não está pecando não, porque ele não sabe o que está falando. Você me vê muita gente falar isso. Minha mãe, perceba bem. Mas se essa pessoa tem a oportunidade de conhecer e tem esse pensamento aí, ela vai estar pecando. Porque o conhecimento está vindo a ela que não quer conhecer. Então, ela já está pecando e não querer. Entendeu? O homem a respeito da salvação, né? Ele ouve o evangelho, ouve a palavra, mas ele não procura crer, acreditar. Então, não tem saída para isso. Se ele não aceitar o dia, o resultado é condenação. Claro que ele tem até a sua vida para se arrepender, mas se não se arrepender, não tem condições. Mas amados, vocês não têm motivo para ficar assustados. Por quê? Porque, como a gente disse, até você conhecer, Jesus tem tolerância com você. Quando você for falar a partir de hoje, você vai ouvir nascendo na sua mente, você está ouvindo aqui agora. Aí, eita Deus, não era para falar isso. Perdoa, meu pai. E assim você vai cortando o vício, o hábito. É difícil? É difícil. Mas você consegue? Consegue. É impossível? Não. Então, meus amados, aí Jesus volta a falar da riqueza. O escravo não pode, 24, o escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Ou vai rejeitar um e preferir o outro, ou ser fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É muito forte isso aqui. Perceba que
Jesus bateu de frente muito contra o apego à riqueza. E ele disse que tinha pessoas que faziam do dinheiro seu Senhor. Eu conheci, infelizmente, um pastor que dizia: o que o dinheiro não compra é porque foi curto. E esse tipo de pessoa, é desse tipo de pessoa que Jesus estava falando. Ele era uma pessoa que dava muita importância ao dinheiro. Muita. Tanta que o dinheiro não conseguiu salvá-lo. Ele ficou cego, gastou um bocado de dinheiro. E a visão não chegou, não veio, não voltou. E o dinheiro que ele achava que o dinheiro não comprava tudo, só se fosse pouco, não o salvou. Se tornou pouco. Essa pessoa que eu estou falando tinha o dinheiro como o Senhor. E conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, mas não vivia com relação a esse tempo. Irmão, o dinheiro ele muda as pessoas se elas não tiverem um caráter firme, focado. Por isso que existe aquela frase: quer conhecer alguém? Dê dinheiro, dê poder. Meus amados, então o versículo diz aqui: você não pode servir a dois senhores. Aquela época, e até 1827, quando foi dado pela princesa Isabel a libertação dos escravos, não se comprava um escravo para trabalhar para dois patrões. Por quê? Porque eles tinham medo de que houvesse uma rebelião entre os escravos de duas fazendas. Não se trabalhava um escravo para dois senhores, porque o escravo, pelo menos da região da Ásia, trabalhava no mínimo 22 horas por dia. Só tinha 2 horas para dormir. Se morresse, Eu acho que não acabou aguentando mais que 30 dias, né? não, quando eles viam que estava morrendo, voltava para recuperar. Quando recuperava, foi morrendo, só porque o tema é muito rico. Tinha escravo só para fazer menino. Tinha escravo só para trabalhar na lavoura. Tinha escravo só para cuidar das questões burocráticas, vamos dizer assim. Tinha escravo de classe. Entendeu? Dependendo Mas um desses que trabalhava 24 horas por dia, e o pessoal que via, era um quarto de classe. Então tinha escravo de toda a qualidade. Os irmãos vão lembrar lá que Paulo aconselhando aos irmãos na carta de Éfeso, ele diz que na igreja os escravos e os senhores devem ser tratados de formas iguais. Então percebam, no versículo 25, por isso eu digo a vocês, se não se preocuparem com a comida e com o que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Ou será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Tão simples de entender isso, né? Evidentemente que isso aqui é mais importante do que isso aqui. Evidentemente que o corpo é mais importante do que a comida, do que a roupa, do que o calçado, do que qualquer outra coisa. Aí Jesus disse: vocês olharam para as aves do céu? O pardal planta alguma coisa? Não. Ô José, tu já viu um pardal? José falou: já viu um pardal passando fome? Mas como é que ele come se ele não planta? Porque é aí onde Jesus está dizendo: se Deus cuida de pássaros, se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida das aves e das árvores, por que não cuida de mim e de tu? A gente, há um mês atrás, foi lá em Rua Luxemburgo e a árvore estava totalmente sem folha, não vendo? Foi. Totalmente sem folha, só o esqueleto. Na outra semana a gente foi, não parecia aquela mesma árvore que a gente viu sem uma folha sequer. Totalmente coberto de folhas. Só que as aves e os pássaros não reclamam de Deus. E o homem, qualquer coisinha, está reclamando de Deus. Ainda tem essa questão. Meus irmãos,
Mas por que Jesus aconselhou isso também? Nas entrelinhas do texto. Ele estava dizendo aqui que nós precisamos urgentemente. Crente sem fé é como saco vazio, não dura em pé. Crente sem fé é um carro sem bateria, é um carro sem combustível, é um motor que não gira. Crente sem fé é uma múmia. Minha esposa e eu tivemos um desafio há uns 15 dias atrás, e a gente disse, Jesus, a gente precisa de X para fazer o culto de ações de graça. Foi assim ou não foi? Era um valor baixo? Para mim, não. Eu não tenho. E a gente foi orar. Ficamos preocupados? A gente fica preocupado? Eu não. Eu Eu não fico quero esse bichinho, não. descansado. Chegou ou não chegou? Graças a Deus. Agora, quando eu digo, Senhor, vai entregue nas tuas mãos. Aí eu digo, meu Deus, aquele negócio que eu entreguei nas mãos de Deus, como é que está, meu Deus? Como é que vai ser resolvido, meu Pai? É a mesma coisa que está fazendo isso. Meu Deus, e agora? Senhor, toma. Meu Deus, como é que vai ser resolvido? Falta só uma semana. Meu Pai, meu Deus, eu preciso que o Senhor dê uma solução. Meu Deus. Vai ter uma hora que Deus vai chegar aqui. Fique. Quando eu não confio, fico com medo, fico nervoso, fico apavorado por causa do problema, eu estou pegando na mão de Deus, eu devolvendo na mão de Deus, estou pegando na mão de Deus, devolvendo na mão de Deus. Não confio, tenho certeza. Eu confio, não confio, Tony. Eita, meu Deus, mas falta só 15 dias, eu estou pegando de novo. A gente precisa ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente está morto, filho. Eu disse aos irmãos que eu estou orando, estou buscando orar todo dia, meia-noite é um. Se teve um dia que eu parei e disse, Senhor, eu quero pelo menos uma melhora no meu joelho, Senhor. Eu preciso de uma melhora no meu joelho. O joelho não dá para continuar assim, não, Jesus. Ô, Pai, tenha misericórdia desse joelho, é o problema aqui que o Senhor resolve. Fiquei umas meia hora olhando assim. Eu reclamei de dor no joelho a semana passada. O joelho está incomodando? Tá. Mas nem se compara a como estava. E por que não aconteceu o milagre que eu comprei? Porque a minha fé foi pouca. Mas eu preciso marcar para Deus que eu tenho fé. Se eu não mostro, Deus se move. Certo, filho? Mas eu preciso que você dê um sinal que você está confiando em mim. E qual é? A fé. Eu tenho fé. Tem? Então deixe de pegar na minha mão e devolver. Deixe de pegar na minha mão e devolver. Mas isso quer dizer que quando a gente pede, não recebe o que a fé for. Não em todos os casos. Mas em certos casos, sim. Mas por que o senhor acha que do joelho, no caso, é a fé? Por que você acha que Paulo tinha esse na carne? Porque às vezes Deus permite um incômodo para você entender, perceber e enxergar que você depende de Deus para tudo. Se Deus curar o meu joelho, se Deus colocar uma perna aqui, se Deus permitir que eu volte a andar de forma perfeita igual a vocês, talvez, eu digo, caramba, Deus, uma hora que eu tirava um pouquinho para orar, eu acho que não estou precisando mais não. Não tenho dívida. Estou com tudo em dia. Estou andando. Não estou sentindo dor nenhuma. Não tem nada me incomodando. Não tem ninguém falando de mim, me criticando, dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu vou cruzar os braços e achar que eu sou autossuficiente. Mas quando tem algo me incomodando, seja no coração, na mente, na perna, aí eu vou dizer, Jesus, olha eu aqui. Eu preciso do Senhor. Me socorre. Eu dependo de ti. Paulo disse que Deus deixou um espinho na carne dele para ele não se ensoberbecer. O que é isso nas palavras simples? Para Paulo dizer, rapaz, eu sou um apóstolo que preguei em tudo que foi continente. Eu sou um apóstolo que preguei e falo 9 línguas. Eu sou um apóstolo que escrevi 13 cartas. Eu sou um apóstolo que preguei para os reis, para os mestres, para os líderes do povo. Eu sou o cara, eu sou maior do que Pedro, sou maior do que João, sou maior do que Tiago, sou maior do que Bartolomeu. Eu sou o cara. Paulo disse que para ele não fazer isso, Deus permitiu a ele um espinho na carne. Então, se Deus está permitindo algo na minha vida, eu entendo. Por isso que eu disse aqui no início que possivelmente Deus não permitiu que eu fosse um camarada que andasse perfeito, porque talvez eu tivesse um perfeito que serviu o diabo. E eu estou um camarada com deficiência servindo a Deus. Essa deficiência acaba quando eu morrer. E se eu morresse lá no mundo, ia acabar? Eu ia ficar pior. Entendeu? O pastor, também tem a questão, irmão, que eu acho também que isso interfere muito na gente não ter as bênçãos de Deus na nossa vida, como Ele quer, porque é desejo do Senhor nos abençoar, porque nos falta
A gente crê na palavra, no que ele diz. Porque Jesus, ele disse o quê? Ele disse, eu vos dou, mas no nome de quem? No nome dele. Ele disse, eu vos dou poder. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Ele não disse que era ele que ia fazer. Ele disse que era nós que íamos fazer. Nós, mas no nome dele. Então, assim, a gente precisa entender essa questão. Ele já nos deu o poder. O poder é nosso. Agora a gente que não usa esse poder. O poder está à disposição. Aí, então, se eu creio que isso aqui é Jesus falando, é a palavra dele, então ele disse, eu vos dou o poder para expulsar demônio e curar enfermos em meu nome. Então, é o nome de Jesus que faz, não sou eu. Eu tenho que ter essa consciência. Mas o que é que falta? As pessoas não creem que essa palavra é para a gente viver. Pedi tudo que vos quiser ao meu Pai, em meu nome, e eu vos farei. Então, Jesus ia estar falando isso se ele não fosse fazer? E o que é que falta? A gente crê nessa promessa, nessa palavra. Então, eu creio em usar o nome de Jesus. Eu posso chegar e orar por uma pessoa que está enferma e ela ser curada? Eu posso. Se eu acreditar que o nome de Jesus vai fazer isso, ela vai ficar curada. Agora é o nome de Jesus. Porque a gente não pode nada, mas somos nós que temos que usar, somos nós que temos que crer na palavra, crer que ela se fará do jeito que ela está dizendo, do jeito que Jesus disse. Agora, se eu disser assim, não, eu creio, aí eu oro aqui, aí eu oro pela irmã Nezinha, ela está enferma, aí eu creio que ela, eu oro por ela. Aí quando eu termino de orar, ela diz, oxe, eu não ficar dor, eu não ficar dor a nada. Ela fez o que? Ela anulou a oração que eu tinha feito. Então, duas pessoas, ela tem que entrar em concordância. Se eu oro pela saúde dela, ela tem que crer que ela vai ficar boa, como Jesus disse. Ele disse que levou sobre si as nossas enfermidades. Então, se ele levou, a gente não tem mais. Essa enfermidade não é minha. Epa, tá no meu corpo, mas não é minha, não. A gente costuma dizer assim, a minha ansiedade, a minha depressão, não é minha, gente. O meu pânico. A vontade do Senhor é bem boa, perfeita e agradável. Então, a vontade do Senhor não é que a gente esteja aqui doente, não. Não é minha. Agora a gente tem que exercitar a palavra do Senhor. Eu tenho que orar e não anular a oração. Se você não entender, eu vou explicar. Ter fé e usar o nome de Jesus é a mesma coisa de eu pegar o cartão de crédito da José Pagama e passar. Olha, a gente precisa de um cartão para comprar o material da igreja. Mas eu não tenho crédito. Aí o José Pagama disse, eu uso meu cartão, pagando todo dia 10. Aí eu vou lá, faço o cartão da José como depósito de construção. Eu estou indo, mas só passou lá por causa do nome dela. Tem crédito. O meu não tem. Mas quando eu uso o dela, eu consigo cobrar. Entendeu? Então, fé é exatamente isso. É você fazer tudo usando o nome de Jesus. Não sou eu que faço, é Jesus. Não sou eu que posso, é Jesus. Não sou eu que vou conseguir, é Jesus. O problema é que a gente usa o nome de Jesus e duvidando. Aí é a mesma coisa que enxugar gelo. Eu orei, mas eu não sei não. O negócio ali estava tão feio que eu acho que é dali do cemitério. Para que esse Deus coração, meu Deus? Mas a gente não tem que saber negativo. Mesmo que a gente não queira. Exatamente, vem. Mas ele não pode se tomar o espaço da sua mente. Eles podem passar, eles não podem ficar. A Bíblia diz que um pássaro pode pousar na sua cabeça, mas só faz ninho nela se você quiser. O que é isso? Pensamento passageiro. Pode passar, agora ficar, não. Porque a gente tem que alimentar a nossa fé. Quando a gente alimenta a nossa fé com a palavra, aí esses pensamentos negativos, eles perdem espaço. Por quê? Porque você está fortalecendo a sua fé com a palavra. Quando eu leio na palavra, Jesus dizendo, olha, tudo que você pedir em meu nome, o Pai vai conceder. Epa, peraí. Jesus está dizendo para mim que tudo que eu pedir no nome dele, o Pai vai conceder. Então eu tenho que crer que Jesus está falando é a verdade. Então é no nome dele. Quem tem crédito é ele, não sou eu. Mas sou eu que estou precisando. Aí ele diz, olha, peça para o meu Pai, no meu nome, que ele vai fazer, porque eu tenho crédito com ele. E eu já autorizei lá a todos aqueles que creem em mim e pedir e ele fazer. Então assim, A fé não precisa ser grande. não, Só não pode duvidar. só não pode duvidar. Porque se for a fé do tamanho do grande mostarda, o cara vai ter que faça com com o osso. E assim, e para a gente não duvidar, a gente tem que estar enchendo a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito com a palavra, com a palavra, com a palavra. Senão, a dúvida entra.
Se a gente não tiver direto com a palavra ajuda na vida. Alguém me disse, é tão fácil para o senhor pregar, é tão fácil para cantar, é tão fácil. Meu amigo, a gente todos os dias está ouvindo Bíblia, ouvindo louvor, ouvindo palavra, ouvindo mensagem, ouvindo adoração, ouvindo. Você vai falar o quê? Eu não faço mesmo. Se me chamarem para falar no microfone sobre candomblé, você me chamarem para falar sobre, sei lá, engenharia, eu não sei. Se me chamarem para falar sobre culinária, eu não sei. Por quê? Porque eu não vivo me abastecendo disso. Mas se me chamarem para falar da Bíblia, se eu não souber, é até pecado. Eu posso saber tudo, mas eu preciso ler tudo que se relaciona à Bíblia. Ouvir, eu não leio, em casa eu não leio, eu escuto. Então perceba. Aí Jesus falando sobre fé aí no 27 diz, nenhum de vocês pode encontrar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Mãe é que entende muito bem isso, né, minha mãe? Às vezes ela se preocupa mais com os filhos. Um dia eu fui visitar um irmão, e eu conversando com ele, aí a esposa dele disse, eu estou com saudade dos meus filhos. Interessante que mãe se preocupa muito, né? E algumas coisíssimas, poucas coisas, a minha esposa é diferente das mães que eu conheço. Eu não convivi com os filhos dela, mas o filho podia estar fora, ela disse, e eu acredito, do jeito que fosse. Eu fui acordado porque fulano não chegou. É assim que eu trabalho? Eu permissão. Eu podia ter, então. Mas peraí, Isso é por causa de filho. o senhor ficando acordado ou dormindo, vai mudar alguma coisa com relação à chegada dele, não? Dependendo do filho. Era dependendo do filho. Dia deles que eu. Teve tempo que eu dormia sossegado, dia deles não. Certo, mas se o senhor ficar acordado ou dormindo, vai mudar, vai acelerar, vai chegar mais rápido, vai fazer ficar mais devagar, como é que é? Muda alguma coisa? Não, fica para pior, muda para pior. Muda para pior, porque você não dorme, sobe a pressão e aquela coisa toda. Então, a gente se preocupar, irmãos, não muda a situação de nada. Agora, essa gente confiar, muda. Mas se é na mente da pessoa, pastor? Então, é aí, Porque para mim não tem jeito. esse espaço que a fé precisa ocupar. A sua preocupação ocupa a sua mente porque a fé ainda não ocupou todo o espaço. Se a fé ocupar, a preocupação não tem espaço. Se a gente botar 8 pessoas, 10 pessoas nesse carro, tem espaço para botar mais 5? Não. Por quê? Porque o carro está ocupado. A fé funciona desse jeito. Você só se preocupa porque a fé não preencheu ainda totalmente a sua mente. Eu confio confiando. Não tem aquele negócio que bateu o prego em lenda? A gente tem que confiar assim. O problema é que a gente não confia assim. Isso é um defeito de 99% dos crentes. Não confia como deveria. Aí depois de Deus não me respondeu. Mas que Deus é esse? Não é que Deus é esse. O problema foi que a sua fé não chegou lá. Um sinal do Wi-Fi da fé necessário. Por isso que não conectou. Quando eu li, José, quando eu li isso aqui, eu já tinha lido várias vezes, mas teve um dia que eu li isso aqui e o Espírito Santo disse, tá vendo? Não adianta você se preocupar que você não vai mudar a situação. Ele disse o quê? Não adianta eu me preocupar que eu não vou acrescentar um dia na minha vida. Então ele disse, a sua preocupação não vai mudar. Então eu digo, rapaz, não é mesmo. Então, se eu ficar... Isso foi quando eu estava... É uma época que aconteceu umas coisas e eu tive um prejuízo de... Estava com uma dívida de 30 mil reais. Então, isso lá em 2005, viu? Que era dinheiro, né? 30 mil reais. 20 anos atrás. Então assim, aí o Senhor disse... Falou comigo mesmo assim, nesse versículo. Não vai adiantar você se preocupar. Então, você quer que eu resolva? Então, deixe comigo e descanse. Eu digo, gente, já era. Toma, Senhor. Toma. Descansei. Depois desse dia, minha filha, não me preocupo mais nada. Mais nada eu me preocupo. Desse jeito que quando a preocupação quer, alguma coisa quer mudar meu coração, eu vou para quê? Epa, vai para lá. O Senhor disse para que é Ele que está tomando conta. Então, é responsabilidade dele. A mesma coisa isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu já orei e já coloquei nas mãos do Senhor. Olha, Senhor, a gente precisa do terreno para construir. A gente precisa. E a gente precisa do dinheiro para construir. Então, a igreja é sua, a obra é sua, foi o Senhor que mandou a gente para lá, então é o Senhor que tem que fazer. Eu não tenho condições. Se eu tivesse condições, eu já tinha feito. Então, a gente não tem um real. Então, a gente vai confiar em quem? Em quem tem? Quem é que tem? O dono do mundo. A gente trabalha para ele, porque
que eu vou me preocupar? Ai não, vou arrancar meu cabelo. Ai meu Deus, será que o negócio vai vender e a gente vai sair de lá? Deus está no controle. Se a gente sair daqui é porque ele já preparou um lugar para a gente ir. Deus está no controle. O que eu não creio? Eu creio que vai ser aqui. Como ele vai fazer, eu não sei. Como é que ele vai mandar, eu não sei. Eu só sei que vai ser aqui. Então assim, eu não me preocupo não com isso aí. Ô, irmãos, Deus trabalha de uma forma muito interessante. Deus nunca mostra para você as coisas completas. Ele se preocupa, porque no caso, o trabalho de vocês já é para isso, não se preocupa. Aí vem vindo, né? Preocupação. Agora a gente não tem muita lagoa. É igual mesmo, né? Eu não tenho Eu acredito que a preocupação esse feminina não recurso. tem também. Eu não tenho esse recurso, aí eu não devo me preocupar. Eu me preocupo porque as coisas não vêm fácil para minha mão. Oi, irmãzinha. Oi, irmãzinha. Irmãzinha, quem é que está em melhor situação? Sou eu ou a senhora? Olhando humanamente. A senhora tem um salário, eu não tenho. E aí? E aí, hein? Esse salário. Agora, Então, irmão, a senhora tem, pelo menos a senhora tem alguma coisa que a senhora vai lá no banco no final do mês ou no começo do mês e tira. E eu que não tenho? E aí? e até hoje, Deus não tinha nada. Exatamente. Mas é o quê? E ele só é meu patrão? Não. Ele está para abençoar todos aqueles que nele confia. Agora a gente tem que confiar. Ô, irmãos, a questão que a gente... eu entendo vocês. Vocês não têm esse hábito de confiar da forma que a gente confia. Mas só que para o senhor se torna um pouco diferente, porque o senhor não negocia, o senhor só negocia no reino, o senhor só negocia na obra. Certo? Eu negocio particular. Certo? Negocio. Então eu acho que eu tenho que ter uma certa preocupação. Toda vez que você para tal dia, eu estou comprando e vendendo. Aí eu, claro que eu tenho que orar, mas eu tenho também que trabalhar para poder pagar ele. Sim, irmão Wilson. Uma coisa é você trabalhar. Outra coisa é você dizer, meu Deus, que amanhã amanheça logo, porque eu quero que chegue logo quinta-feira para eu receber aquele dinheiro. Meu pai eterno, meu Deus, tudo a venda do irmão. É isso que a gente está dizendo. Não, eu não sinto, eu não faço isso aí. Eu me encontro preocupado com isso também. Às vezes até eu me aventura, eu não pago, eu não estou preocupando. É isso que Jesus está dizendo. A gente, quando não... irmãos, alguém aqui já conviveu com um filho, ou um marido, ou uma mulher ciumenta, que tem ciúme de tudo. Já conviveu? É um código. Você foi, não, tá bom, não tem, falou não tem, chega do outro lado, Eu era assim, pastor. sério, agora, é uma barranca ou não é, irmão César? Eu também, porque o cara fala a verdade e é mentiroso. Então perceba, quando a gente não tem fé, a gente está agindo que só um mulher cimento no casamento, com um cimento. Confia desconfiando, confia duvidando, aí funciona. Então, é um saco você conviver com alguém que desconfia. Então, com Deus não funciona meio termo. Com Deus, ou você confia ou você não confia. Não tem meio termo. Não, eu confio, 30%. Não tem isso. Não tem. Ó, eu confio, eu vou plantar uma roça. Eu confio em Deus e creio que vai dar boa. Mas eu preciso me prevenir para plantar aquela roça. Senão, chega o tempo que eu não tiver prevenido, não tiver com dinheiro, não me preocupar com aquilo ali. Não é bom, verdade. Mas é confiança que eu entendi. Não, eu estou entendendo a confiança dele. Estou dizendo assim, Ele tem confiança no trabalho dele, né? Ele confia Não, mas bastante. entenda. Confiança A confiança é isso. Confiança é isso. Se vocês nos perguntassem há um mês atrás, agora vai ter um culto de ação de graça. Eu não sei, vai estar tão difícil. Meu pai, a gente está se arrastando. Olha, só a graça. Eu estou numa situação que é por isso mesmo que eu estou jejuando. Vai arrebentar comigo. Pelo amor de Deus. vai dar errado. Agora, mas eu vai ter, em nome de Jesus. Já tem dinheiro para frente? Não tem, mas a gente vai fazer. Não, como? Não sei. Me pergunte, não sei. Mas vai ter, vai. Como é que Deus vai fazer? Não me pergunte. Quanto é que vai chegar o valor? Não sei. Mas vai ter, vai. Oi, minha Nezinha, mas Eu isso... tenho certeza e toda a confiança que vai chegar, né? Oi, irmã Nezinha. Mas eu não tenho. Oi, irmã Nezinha, mas isso, irmã Nezinha, a gente usa, não é só para obra do Senhor, não. Não, dá tudo. Quando eu estava com os 30 mil em 2005 devendo,
que roubaram o meu carro, abriram e levaram toda a mercadoria, um cliente deu um calote em mim e foi juntando tudo, deu 30 mil, quando em 2005, eu não trabalhava na obra do Senhor, não. Eu trabalhava assim, dessa maneira não. Eu trabalhava na igreja, né? Eu era professora, na escola bíblica, essas coisas. Mas eu não trabalhava só para o Senhor, não. Eu trabalhava no meu trabalho secular. Aí como foi que eu paguei? Jesus falou para mim, não compre mais nada se não tiver o dinheiro. Então, eu só saía para trabalhar se eu tivesse o dinheiro para colocar o combustível. Eu não colocava mais no cartão. Eu deixei de usar cartão. Então, assim, com 5 anos, a partir daquele dia, quando eu saí, o Senhor disse assim, a partir de hoje, você está confiando em mim, a partir de hoje, todos os dias quando você sair, você nunca vai deixar de tirar um pedido. Você sempre vai bater a cota. E a partir daquele dia, enquanto eu confiei no Senhor e deixei tudo nas mãos dele, eu todos os dias, todos os meses eu bati a cota. Todos os meses eu bati a cota. E com 5 anos, levou 5 anos, mas com 5 anos eu paguei os 30 mil reais. Deus me abençoou de uma maneira tremenda. Eu saía para visitar os clientes e quase todos os clientes que eu passava eu vendia. Então assim, eu confiava em Deus, eu não confio agora não. Lá atrás, as pessoas dizem, para vocês é fácil porque é a obra do Senhor. Não. Ele cuida da gente quando é a obra do Senhor e quando não é. Eu tinha 2 filhos, pagava colégio, pagava aluguel, pagava carro e Deus me sustentou. Como? Eu não sei. Eu sei que no final do mês eu pagava todas as contas e estava tudo certo. A minha esposa contou aqui sobre uma multa que ela tinha de 2 mil reais e sumiu do sistema do Detran. Quem foi lá pagar aquela conta para sumir de lá? Não sei, filho. E é confiar assim que a gente tem que confiar, acreditando que Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Sabe qual é o segredo? Quando a gente disser vai acontecer, a gente viva naquele dia que falou, como se já tivesse acontecido. Simples assim. Simples assim. Vai acontecer por ter ação de graça. Não, na minha mente já aconteceu. A gente já tem as conexões, já vamos realizar, já vamos construir, já vamos fazer. Na minha mente já está feito. E eu, se alguém me perguntar, eu digo, não tem já começou, a construção já vai começar. Pastor, Paulo Yong-Ju disse que o crente tinha que aprender a engravidar. Você já leu isso? Como assim? Você pode olhar, como assim? O crente tem que aprender a engravidar. O crente tem que trabalhar como mulher grávida. Ela tem a data de um mês que o menino vai nascer, e ela, mesmo com um mês de grávida, onde a barriga nem aparece, mas ela sabe que está. Passa o 2º mês, ela sabe que a barriga está crescendo. O 3º mês ela tem certeza que com 9 meses o menino vai nascer. Desde o primeiro dia que ela fez o teste que estava grávida, ela tem certeza que o menino vai nascer. Porque tem que ser assim com relação às coisas. Eu tenho fé que vai acontecer, filho. Não tem nada que me faça mudar de ideia. Glória a Deus. Entendeu? Versículo 30. E Deus que veste, é Deus que veste a erva do campo, que hoje na flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, claro que Ele vestirá também vocês. Vocês que vêm o quê? Vocês que têm o quê? Pequena fé na minha vista. Pequena fé, pouca fé. Por que isso? Quando você for falar com Deus, pode sua fé pode não ser muita, mas tem pelo menos. Aí Elias vai me dar uma lição. Elias pergunta para a mulher, mulher, o que é que tu tens em casa? Um porquinho, não tem nada. Mulher, o que é que tu tens em casa? A não ser um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Foi do pouquinho que Deus fez. Agora você chega diante de Deus zerado na fé e quer que Deus aumente o quê se você não tem nada? Por isso que os discípulos falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí você chegar diante de Deus zerado, Senhor, estou eu aqui, precisando do milagre, Senhor, eu quero do milagre, eu preciso do milagre. Aí Deus olha para você e diz, cadê a fé? Tem pingo aí de fé? Tem nada, está mais líquido do que... Cadê aqui? Para quem tem nada. Exatamente. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupa. A gente não é assim?
Graças a Deus vocês não são assim não. Mas lá na capital é assim. Meu Deus, eu não vou para a igreja porque eu não comprei a minha roupa de ano. Meu Deus, você não vem cultuar porque você não tem uma roupa nova. O que é mais importante é você cantar o Senhor aqui, independente se a sua roupa é do ano passado, do ano retrasado, ou você não vir ficar em casa por causa de uma roupa. Eu uso esse mesmo modelo de calçado desde 2015. Quem olha assim diz, é o mesmo sapato há 10 anos. E eu com isso, quando tu entrar no teu, entra no meu. Talvez você não entra melhor, porque o cara vai entrar e quer mostrar os pés e o senhor anda de boa. Tem esses detalhes aí. Irmãos, não se apeguem em nós a essas coisas. Isso é coisa passageira. Deus cuida de você. Caramba, Deus lhe dá o oxigênio para você respirar. Deus lhe dá o ouvido para você ouvir. Deus lhe dá o nariz para você sentir o cheiro. Deus lhe dá a boca para você sentir o sabor. Deus lhe dá a mão para você pegar. Deus lhe dá o fígado para você comer, se alimentar. O intestino. Deus lhe dá o rim. Tudo funciona em sintonia para você viver bem. E tudo que você consegue todo dia deitar e acordar bem. E você preocupado com porcaria de roupa. Se o sapato é novo, se não é. Se o relógio é novo, se não é. Se o óculos é novo, não é. Caramba, o que é isso? Se Deus está cuidando de você, imagina esse detalhe de roupa. A gente não pode se apegar a isso. Quando eu tinha uma besteira muito babaca, teve período de eu ter 6, 7 relógios. Sabe, eu vou com esse. Eu vou com esse. Teve um dia que eu disse, Jesus, eu quero ser mais conectado contigo. Primeira coisa que Jesus fez foi, você vai jogar o seu relógio todinho, você vai ficar com um, porque você só usa o relógio num braço. E o penúltimo que eu doei foi aquele aqui, ó, o presbítero naquele dia. O relógio que eu mais gostava, depois que conheci ela, ela deu, quanto foi aquele relógio? 800 reais no relógio. E eu sabia que até eu dizendo a ela, amor, Deus vai pedir esse relógio. E ela não dizia nada, eu já dizia para ver reação. Que foi ela que deu, um pedacinho de gás. Quando aquele amado irmão chegou na igreja, eu já fiquei desconfiado, já não acredito. E eu não queria dar o relógio, olhei para o tablet, eu disse, vou dar o tablet de Jesus. O tablet estava com a tela rachada, o irmão vai dizer, sabe Deus que estava quebrado. Se Jesus disser, é um relógio você vai dar. Tirei o braço. O coração ficou doendo? Não. Meu Deus, eu dei meu reloginho desse. Por quê? Porque não tem apego. Perceba, irmão. Você só consegue se apegar a Deus se você desapegar de alguma coisa. Aí deixa eu dizer um absurdo aqui para a mãe da cadeira. Se Deus percebe que você ama mais o seu filho do que a ele, mais a sua filha do que a ele, mais o seu marido do que a ele, você já vai perder espaço no aspecto espiritual quando chegar na hora de pedir. Porque a sua prioridade não é Deus, é o seu filho, é o seu marido, é o seu carro, é a sua moto. Aí quando chegar diante de Deus, Senhor, eu preciso disso. Eu sou prioridade na sua vida? Não, é minha esposa. Então vamos colocar em segundo plano também. Simples assim. Deus não vai colocar você em primeiro plano se você coloca ele como segundo. Ele fez entender isso? Claro que não. Qual a sua prioridade? Qual a minha? A minha esposa deixou o emprego. Para depender de Deus, depender da obra. Eu olhava para ela e disse, que obra? Que ali não dá o dinheiro para a gente dar nem combustível, pelo amor de Deus. Eu não disse ela, mas eu ficava mais não. Rapaz, essa mulher é doida mesmo. Foi várias vezes, e eu disse a ela. Essa mulher é doida mesmo. Eu pensava com mais, eu tirei ela mais. Então, irmão, perceba, Deus faz, a gente é prova disso. Agora você precisa entender essas coisas. Eu acho tão fácil entender, eu acredito que vocês também. Né? Aí já no início, não fiquem preocupados, onde vão arranjar isso aqui, comida, roupa. Pois os pagões, em outra tradução, os pecadores, estão sempre procurando essas coisas. Que coisas? Que materiais? Coisas materiais. Os pagãos, como é que diz aí? Os gentios. Como é que diz sua Bíblia? É qual o princípio?
versículo 32. Gentios. Gentios. Pois os pecadores, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, agem assim, como? Com apego às coisas materiais, né? E com preocupações. Com preocupações. E o Pai de vocês que está no céu sabe o que precisa. Sabe o que precisa de tudo isso. E eu estava dizendo aqui, poxa, se Deus sabe o que você precisa, você entregou na mão da pessoa certa e concluído. Portanto, ponham em primeiro lugar, ponham o quê? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Não é para aí, coisa tão simples. É difícil entender, José Fabiano? É difícil entender, José Fabiano? É difícil entender, Piane? Não, né? É difícil entender, minha mãe três? É difícil entender, minha Aí tá o dedo desanimado que é um lance. É difícil colocar em prática, né, irmãzinha? Então, o versículo último diz, por isso não fiquem preocupados, perceba, pela terceira vez seguida, Jesus não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Aí mora o que o irmão Mendes falou. Eu não posso ter uma preocupação exacerbada. O versículo 34 responde, cada dia traz as suas preocupações. Jesus estava dizendo, eu não posso me preocupar com ontem, porque se eu me preocupar com ontem, gera o quê? Depressão. Se eu me preocupar com amanhã, gera ansiedade. Se eu me preocupar com hoje, ao meu sair do trabalho da morte. Deu para entender? Meu cérebro é preparado para trabalhar com as preocupações de hoje. E amanhã? Amanhã é outro dia. Eu vou acordar, vou respirar, vou me levantar e vou ver o que é que... A gente não sabe nem se vai estar acordado. Se vai acordar amanhã, né? A gente já pensa melhor disso mesmo, né? Como é que isso faz as contas? É. Chega aquele dia, aquela conta. Peraí, cadê teu pix? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. E se chegar o dia da gente não tiver nada, a gente vai dar feliz do mesmo jeito. Porque não é porque Deus é meu Deus que Ele tem que me dar toda vez, toda hora, todo sempre, nunca faltar nada. Ele vai deixar um dia faltar para a pessoa continuar um crente como eu sou hoje, quando Ele supre tudo. Então se faltar algum dia, a gente não tem combustível no tanque, a gente não tem condições de ir, eu vou continuar feliz do mesmo jeito. Porque eu não sou crente pelo que Ele faz, eu sou crente pelo que Ele é. Entendeu? Eu acho que você tem que sair com um gestinho de ferro mais aqui hoje. Com certeza. Questionário. O que os hipócritas faziam para as pessoas perceberem que eles estavam jejuando? Nicole. Muito bem, José. Segundo o versículo 17, Jesus disse, quando jejuarem, deve fazer o quê? Segundo o versículo 19, respondeu não. Muito bem, ele vai contar assim. Segundo o versículo 19, o que as traças e o ferrugem podem fazer com as riquezas? Irmão Cícero? Correr? Muito bem. Você acha que Jesus está dizendo por que o cristão não pode ter riquezas? Sim ou não? Não, muito bem, irmão. Você concorda que Jesus estava ensinando que a gente não pode se apegar a bens materiais? Você concorda que Jesus estava ensinando que a gente não pode se apegar a bens materiais? Sim ou não? Sim. Pois onde está a sua riqueza estará, marque um X. Seu coração, seu pulmão, uma vela, um candeeiro. No versículo 22, Jesus disse, os seus olhos forem maus, o corpo ficará, marque um X. Na escuridão, letra A. Na claridade, letra B. Muito bem. Não é para você responder. Eu estou dando topo. Está dando topo, porque lá em Luxemburgo eu respondo as perguntas. No
versículo 26, aliás, no versículo 24, Jesus nos ensina que não devemos servir a dois senhores. Marca um X. Marca um X. A Deus e ao dinheiro, ao escravo e ao Senhor. Qual é a resposta? Deus e ao dinheiro. No versículo 26, Jesus Vamos, diz José Coelho. Responde, José que Coelho. não. Eu nunca apliquei na minha A minha mente. respondeu com ela. No versículo 26, Jesus ensina que não devemos nos preocupar com o quê? Muito bem, irmão. Cícero, com ele depois. No versículo 26, Jesus disse que Deus cuidava bem de qual tipo de animais? Ave do céu, B, vacas, C, jumentos. Aves. Qual o nome do rei citado no versículo 29? Salomão. 27, 28 e 29, Jesus manda viver procurando. Não, Jesus manda viver preocupado com as vestes e a comida. Sim ou não? Não, minha. Não. Muito bem. Você acha que as pessoas de hoje também vivem preocupadas com comida e roupa e calçado? Sim ou não? Mas tem certeza que os irmãos daqui hoje à noite não vão ter mais preocupação com essas coisas. Não é, Matheus? Você acha que já perguntei, você consegue explicar com suas palavras o versículo 30? Aí você vai explicar com suas palavras o versículo 30. No versículo 33, Jesus disse que nós devemos colocar o que em primeiro lugar? A esposa, né? Ah, vem de Deus, muito bem. Colocar a esposa, pastor, em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar, pai. Muito bem. Colocar a esposa. Você está. Tem trabalho do mundo, né? Por enquanto você está cantando, daqui a pouco você vai estar pregando. Daqui mais Você consegue assim. No versículo 33, já disse, já lá liguei assim. Já li? Acho que já. No 18, você gostou da aula, sim ou não? Ele está aprendendo, sim ou não? Se possível, convide alguém para estar no culto de gratidão por 2 anos, da família Vivendo Chamado. Obrigado por fazer parte da nossa família. Jesus te ama. Meus irmãos, vocês estão gostando desse culto que passa feira, não? Tá? É porque a gente está pegando um pouquinho, né? Vai um pouquinho. Não é tanto essas coisas não, mas Mas é de pouquinho em pouquinho. dá para pegar Meus irmãos, no culto de sábado, eu vou pedir uma coisa a vocês. Cheguem cedo. Por quê? Porque tem pessoas que vêm de Maceió. E quanto mais o culto terminar cedo, mais eles voltam cedo. E por tudo que vai acontecer no culto, a gente precisa de tempo. Eu preciso dar tempo ao pastor que vai usar o microfone para pregar e cantar. Então, se vocês chegam cedo, a gente começa cedo. Se não puder chegar cedo, chega no horário. Por quê? 7 horas. Por quê? Porque o pastor que vai vir, ele tem que levar uma boa impressão da gente. Rapaz, ele não vai comentar, claro, mas ele fica no pensamento dele. Rapaz, os irmãos do sertão chegam depois da bênção apostólica. Entendeu? Então, amados, é muito importante que você, se você puder, convide alguém, viu, as meninas da tua escola. Já convidei mais cedo, mas não posso Não convida mais. Viu? Convide. Vem. Os irmãos, convide. Mas ele não vem não, convide. O não você já tem. Mas como é que eu faço? Faça como eu faço. Eu chego para a pessoa e digo, eu sei que a gente é amigo há tantos anos, eu sei que a gente se conhece há muito tempo. Pode pedir uma coisa, posso? Posso.
sábado. Não sei. Não, mas o que é que precisa? Eu não tenho com quem ir, eu faço aqui. Vai ter gente que vai ser convidado. Entendeu? É mais fácil escutar aqui no Rio. Mas por quê? Porque o culto é de ação de graças? Não. É porque vai ter uma palavra do coração de Deus, do coração das pessoas. O objetivo da igreja. Olha, tem uma coisa, se a igreja não ganhar almas, é uma igreja que não prospera, não cresce. A igreja precisa ganhar almas. Precisa. E a gente temos que fazer a obra de Deus. Não sei pregar. Eu duvido que não existe alguém que não saiba convidar. Não vai fazer que nem uma história que eu ouvi do irmão. Também não é necessário. Mas a história do irmão foi a seguinte. Ele convidou o vizinho para ir para a igreja. E o vizinho sempre dizia, não. Quando foi um dia, ele pediu o carro do vizinho emprestado. Aí o vizinho, falando de família, lembrei essa história. Aí o vizinho, ele chegou, morava junto, ele encostou o carro e não devolveu a chave para o vizinho. E o vizinho esqueceu que a chave estava com ele, pensou que ele tinha devolvido. Rapaz, perdi a chave do carro depois que tu me entregou o carro. Vamos para a igreja que a chave vai aparecer. Vamos para a igreja que a chave vai aparecer. Se a chave não apareceu, não fica não. Rapaz, eu não acredito que negócio desse não. Vamos para a igreja, você consegue a chave vai aparecer? Quanto de fé é essa que você tem? Eu estou falando. Rapaz, eu já procurei, já revirei essa casa, não está em lugar nenhum. Eu garanto para você, a chave vai aparecer. Ele morava próximo à igreja. O vizinho disse, rapaz, eu vou para a igreja, porque você está dizendo que eu vou achar a chave do carro. Eu tenho certeza que ela não está aqui na minha casa. Aí, sacotou, foi para a igreja para poder encontrar a chave do carro. Quando ele estava no culto, o irmão mandou o filho na frente, aquela chave também, aquela mesa. Ele coloca debaixo do vaso na mesa dele. O menino foi, pegou a chave da geladeira, entrou na casa do vizinho por trás e puxou a chave debaixo do vaso. Terminou o culto, o camarada disse, quero ver se vai achar a chave do meu carro. Pode ter certeza que vai. Tenho certeza. Procure no lugar que você mais costuma deixar. Deixa lá perto do vaso, em cima da mesa. Sabe quando está lá? Está não, mas eu já queria. Ele vaso de lá 2 vezes, 3 vezes, e pode caber no lugar que ele procurou. Está lá. Esse rapaz, foi lá. Quando tirou a toalha de baixo, a chave. Não. Então, algum anjo veio do corpo. Eu tenho certeza que estava aqui. Ele está vendo? Quando a gente está procurando, até o anjo encontra a chave para ir para a igreja. Mas não é pecado não ele enganar o amigo, porque aí ele enganou além de enganar o amigo. Aí ele foi Não, ele não enganou, porque ele não falou nada. Aí ele foi uma estratégia. Eu estava dizendo, eu me fiz de todo para ganhar os touros. Me fiz de sábio para ganhar os sábios. Me fiz de gentil para ganhar os gentil. Ele se fez de sábio para ganhar o meio. O camarada não perguntou para ele, você me devolveu a chave? Ele não perguntou isso. O camarada disse, depois que tu me deu a chave. Mas para mim, assim, na minha mente, é. Sim. Para ele ser honesto, ele disse, não, a chave está aqui. Sim, Mas ele queria que ele fosse para a igreja, ele usou essa Mas estratégia. ele foi enganado. por isso que eu estou dizendo a você, não é obrigado a chegar a esse ponto. Mas você precisa usar estratégia para atrair as pessoas. Eu acho que se alguém vai para a igreja contar casa, não vai não. Não, mas tem doido para Para mim é tudo. um homem inteiro. Não, tudo bem. Na cabeça do irmão lá, ele não mentiu não. Por quê? Porque o rapaz me perguntou, perguntando com você. Como ele não perguntou, o irmão não falou. Como ele não falou, ele foi para a igreja. Depois ele voltou. Achou que era aquele que chegou na raça dele, agora não tem como se dizer mais, e agora aí descobriu a verdade. Ele ficou sabendo 6 anos depois. Mas não tem como se dizer mais. Não tem mais. E depois o cara conhece a gente, não tem como botar nada mais. Eu não faria não, José, essa estratégia que ele fez não. Mas ele só vai ter doido para tudo. Deu certo, né? Deu certo. Então, convido, não você já tem. O sim pode ser que aconteça. Amém? Ora aí. Pai amado, Santo e poderoso, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por mais esse curso, Senhor, por mais esse ensinamento que aprendemos. Que nós venhamos, ó Deus, colocar em prática e venhamos
crer, confiar mais em Ti, Senhor. Que o Senhor acrescente a nossa fé, Pai, cada vez mais. Deus abençoa cada irmão aqui presente, o Senhor sabe das necessidades de cada um, Senhor. Opera na vida de cada um aqui, Senhor. Abençoa, ó Deus, o culto de sexta, de sábado, de domingo. Que o Senhor traga almas, ó Deus, e que essas almas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Para que essa igreja, Senhor, fique povoada com almas verdadeiramente convertidas aqui, Pai. Trabalha, Senhor, entre nós e dentro de nós, que o Teu Espírito Santo seja derramado, Deus, que venha haver batismo com o Espírito Santo, para que o Teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem vai sair com a fé melhor do que chegou, diz amém? Amém. Vai, vai mesmo. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, Deus que salva o Espírito Santo, continue com você, com sua família, com a sua casa. E você que crê, diz Amém. Sexta-feira estaremos aqui. Sábado estaremos aqui. E domingo também. Amém.